para todos os alunatos do curso de Direito, e hoje acredito que é uma temática extremamente importante, não somente para quem está começando, né, a estudar Direito, mas para as pessoas que têm alguma dificuldade de se planejar durante seu processo aí de aprendizagem, né? Meu nome é Alexandra, eu faço parte do grupo Endireitando, que é o gerúndio, né, do projeto Acolher, e hoje estamos aqui eu e Rogério, meu colega, me dando apoio, né? Vocês vão ter aí um momento com dois profissionais de excelência, né? E teremos aí, vocês podem colocar perguntas no chat, dúvidas, mandar mensagem, a gente vai estar colocando aí também um formulário, pessoal, de participação, tá? Para vocês estarem fazendo esse preenchimento, tá? O certificado só terá direito para quem se inscreveu no Simpla, né, que fez a inscrição, e para quem preencheu o formulário. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos hoje, às 4h30 da tarde. Muitos eu sei que gostariam de estar participando, mas não estão diante do trabalho, diante de algumas adversidades da vida. E agradecer a participação dos nossos palestrantes digníssimos, né, que vai aqui hoje nos ajudar nesse processo de aprendizagem, né, e trazer para nós, né, enquanto alunos, o Planners para estudar Direito. Então, nossos agradecimentos, né, do Endireitando, nós teremos como palestrante o doutor Gabriel Oliveira, ele é professor, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNA, em Uberlândia. Nós teremos também o doutor Everson Brugnara, eu acho que é assim que se pronuncia, é professor também e coordenador também do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNA, em Betim, em Minas Gerais, os dois em Minas Gerais. E ele também é mestre em administração, né? Nada melhor do que um administrador também para nos guiar, né? Nos ensinar a utilizar o Planners para estudar Direito. Então, os nossos agradecimentos aí para os profissionais e para quem aqui está, né? Eu passo a palavra nesse momento para o professor Gabriel Oliveira. Gente, boa tarde. Eu sou o Gabriel. Fui convidado por uma das professoras do Grupo Ânima, do Direito, para conversar hoje, junto com o grande Everson aí, a respeito de estudar, a respeito de podermos planejar os estudos relacionados ao nosso curso de Direito. Everson, quer complementar aqui já, cara? Cara, eu gostaria então de me apresentar, porque estar com o Gabriel é uma honra muito grande, assim, né? Primeiro, agradecer ao pessoal do Endireitando, até antes de eu me apresentar, né? O pessoal do Endireitando pelo convite, falar que nós estamos aqui sempre para poder somar, é muito bom estar com alunos. Agradecer a professora Cristiane, que nos chamou, né? É um prazer. Ainda mais quando me falou que eu ia estar com o professor Gabriel, eu falei na hora. Eu nem perguntei o que era para poder palestrar. Eu falei, não, eu aceito. Falou, não, mas você tem que falar o dia. Eu falei, não, eu aceito, eu já dei com minha agenda. E eu queria me apresentar, né? Confirmar, né? Meu nome é Everson, só que meu nome não é só Everson Brunhara, né? É Everson Soto Silva Brunhara. Então, são 3 nomes esquisitos, com Silva bem lá no meio, para me lembrar que eu não era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era, os mais antigos aqui vão lembrar da rima do Furacão 2000, né? E é um prazer estar aqui, vai ser interessante a gente falar sobre planejamento de estudo, ainda mais no direito. Eu até mandei para minha mãe, olha que bonito, mandei para minha mãe o cartaz, falei, mãe, estou falando sobre planejamento de estudo, porque eu aprendi a estudar na faculdade. Eu era desorganizadaço demais, eu era super desorganizado, e é muito bom hoje poder estar falando sobre organização. Então, isso é muito bom, né? E gostaria só de entender o formato, né? Se vai ser livre, o Gabriel e eu podemos ficar no bate-bola aqui, ou se vai ter alguém direcionando. Claro, professor. Olha só.
A plateia é toda de vocês dois, né? A gente chama por uma questão de organização, primeiro palestrante, primeiro eu apresentei vocês, e depois, por uma questão de organização, eu chamei primeiro um palestrante. Mas eu creio que aqui, como a gente vê uma dinamicidade muito grande, né? E assim, a gente percebe que flui quando há essa comunicação mútua. Podem ficar à vontade, vocês dois, se quiserem dialogar juntos, trazendo conteúdos diferentes junto, fiquem à vontade. A gente vai ter uma pessoa aí no chat que vai estar fazendo a coleta de perguntas, curiosidades, e a gente vai estar dialogando depois disso. Ok? Excelente. E antes de passar a palavra então para o Gabriel, que é o Gabriel que vai dar o pontapé inicial, porque é o craque aqui, né? Eu queria só elogiar esse microfone aqui, da outra pessoa que está com o nome de Endireitando. Que microfone top! Eu fiquei com inveja agora. Rogério. O Rogério, se apresente, Rogério. Microfone. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Postai. Também faço parte do grupo Endireitando. Que microfone top! Agora eu vou querer um desse. Não darei mais palestra se eu não comprar um desse. Vamos lá, Gabriel, vamos começar? Bora, vamos começar então, gente. Olha só, pelo que a professora começou a comentar aqui já, boa parte de vocês estão há pouco tempo no direito, para não falar que são calouros que estão iniciando agora. Antes da gente começar a comentar sobre estudar, sobre esse planejamento, deixa eu pegar uma deixa aqui do professor Everson e contar já. Durante a faculdade eu não sabia estudar. Durante a faculdade o que eu sabia fazer era bagunça com a turma do fundo e prestar atenção no que estava acontecendo fora de sala. Concluí a faculdade, graças a Deus, e como se não fosse uma piadinha suficiente, aí eu virei professor, aí eu me apaixonei mesmo pela sala de aula, e a partir dessa ligação com a sala de aula que eu comecei a saber, a entender essa organização para estudar, o que era necessário e o que não era. Só que o que faltou para mim durante a faculdade foi o convencimento próprio, foi a minha motivação para poder perceber o que precisava, onde que estavam os meus déficits dentro do direito e como que eu poderia lidar com cada um deles. Hoje é gostoso saber isso porque eu e o Everson aqui de Minas, a gente tem um vocabulário mais moleque, né? A gente fala, é muito mico que a gente paga, muito fora, muita rata que a gente dá. Então, hoje, saber desses micos que a gente pode pagar já com autoconhecimento, acaba sendo gostoso, acaba sendo interessante e permite a gente chegar aqui com coragem, com cara de pau, com cara dura e falar para vocês sobre organizar para estudar. É legal isso, né, Gabriel? Porque o fato de ter me tornado professor foi graças a um professor que me chamou de vagabundo na faculdade. Foi assim, é muito legal, porque eu estava no 7º período, eu lembro até hoje, 2007, eu formei em 2009, né? Aí, no meio do ano 2009, 2007, um professor que eu gosto muito, já lecionamos, inclusive, juntos, ele me chamou no final da aula e falou assim, Everson, eu poderia conversar com você depois da aula? E aí eu falei, pode, professor. Tipo assim, sempre que minha mãe fala que quer conversar comigo, né? Hoje minha esposa fala que quer conversar comigo, ainda mais quando me chamam pelo nome, eu fico assim, fiz alguma coisa, né? Então, vou esperar. E é um professor que eu admirava muito, ele virou para mim e falou assim, Everson, o que você quer fazer na vida? Eu falei, por que, professor? Ele falou, por que você está na faculdade? Eu falei, mas que isso, professor? Ele falou, velho, você é inteligente, mas você não estuda. Aí, você vai ser o resto da vida vagabundo. Porque não adianta ser inteligente se você não tem organização, se você não sabe onde você quer chegar, se você é um cara que está aí sempre nas coxas, é um cara que está igual, você está igual o rio, né? Fazendo curso sem sair do leito, você está querendo ficar de boa na lagoa. E aí, nessa época, né? Eu respeitava muito ele e tal, recebi aquilo ali de uma maneira bem pesada, porque uma pessoa falar que você não vai ser nada na vida é foda, mas eu recebi aquilo como um desafio. E eu falei assim, professor, eu sempre quis ser advogado, e sou até hoje, desde 2009 até hoje eu sou advogado, e sou professor desde 2010, né? Eu falei, professor, eu serei advogado e serei professor igual ao senhor para te mostrar que eu não vou ser vagabundo. A partir de hoje é um desafio.
E é muito bom receber um desafio, que a gente tem que cumprir, né? Porque a gente faz um acordo com a gente para superação. E aí é muito legal, porque em 2007 saiu um filme brasileiro chamado Tropa de Elite. E todo mundo aqui, eu sei que já assistiu Tropa de Elite. E aí, durante um trecho de Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento está dando a primeira aula aos seus aspirantes ali, né, aos aspiras, ele tem um trecho que me marcou, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, Gabriel. E aí, eu queria que o Gabriel já pegasse essa pega, né? Ele começa falando de estratégia. Do grego, estratégia, do latim, estratégia. E por aí vai quem pega. Então, eu acho que nessa seara aí da estratégia seria legal. E é muito legal que 2 ex-vagabundos no estudo aqui estejam falando sobre como estudar, método de estudar, porque mostra para aqueles que estão vagabundos, né? Vagabundos, poder ainda pegar, ver que tem chance. E aqueles que já têm uma organização, ver que tem muito mais potencial de se organizar. Não é isso, Gabriel? É isso mesmo. Pegando também uma linha aqui do que o professor falou, a respeito da estratégia. Gente, nos currículos atuais da Ânima, vocês lidam com vida e carreira, com o core curriculum e tudo mais, que acabam provocando vocês já a pensar na estratégia até para depois da faculdade, até para depois da graduação. Vocês querem colar grau, vocês querem formar em direito para ser o quê lá na frente? Para advogar, para ser um defensor público, para ser um magistrado, um representante do Ministério Público, um técnico, um analista, o que for. Isso já traz consequência, isso já traz um peso para o momento atual de vocês. Como que vocês vão lidar com as disciplinas, com as aulas e com o preparo de vocês para essas provas, para essas seleções, para depois chegarem nessa vontade, na realização desse sonho. Aqui, eu sou de Uberlândia, eu moro em Uberlândia atualmente. Aqui, o número de pessoas que se dedicavam a fazer concurso sempre foi muito alto. Então, tem vários cursos de direito na cidade, a imensa maioria dos que formam prestam concurso, gostam de dizer que prestam concurso. Só que, se hoje vocês pararem para verificar como que a vida desses evoluiu após colar em grau, depois de formarem por aí afora, vocês vão ver que muitos, para não falar quase que todos, que ainda não foram aprovados em algum concurso ou não conseguiram algum desenvolvimento profissional, é porque falta essa estratégia que o professor citou. É necessário, então, desde agora, que vocês parem e se localizem e pensem o que vocês querem fazer com esse curso, como que vocês querem atuar profissionalmente quando formarem, quando colar grau. E a partir daí a gente começa a elaborar as rotinas de estudo, as rotinas de lida com o programa, com as ementas e com as aulas, que vocês só têm aulas boas, tá? Com as aulas maravilhosas que vocês têm. E é legal, né, Gabriel, que quando nessa fala do Gabriel, eu lembro muito de um trecho do livro do professor... Nossa, agora me fugiu. Mário Sérgio Cortella, tinha me fugido o nome. Quando ele traz lá aquela parábola da Alice no País das Maravilhas, né? Ele relata, ele faz uma releitura do livro da Alice no País das Maravilhas, quando ela cai na toca do coelho, que é igual vocês acabaram de fazer agora, um mundo novo. Vocês caíram num mundo novo, né? E aí, quando caem nesse mundo novo, vocês estão perdidos, igual a Alice estava no primeiro capítulo lá do livro, no livro Alice no País das Maravilhas, no capítulo Toca do Coelho. E a primeira pergunta que ela faz ao gato tem muito a ver com o de hoje, que a gente vai falar hoje. Mas o melhor ainda é um outro personagem que aparece, que é o coelho. O coelho está sempre atrasado. O coelho é igual à nossa vida, igual ao nosso cotidiano, sempre correndo atrás, sempre correndo. Mas aí, quando a Alice faz a pergunta para o gato, que eu falei que ela faz a pergunta fundamental e não disse qual é a pergunta, ela está perdida e ela pergunta para o gato mais ou menos assim, onde essa estrada vai dar? E o gato pergunta para ela onde você quer chegar, porque para quem está perdido, qualquer estrada serve. E é desta frase que a gente tem que entender por que nós temos que ter estratégia. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, todos os caminhos me levam a Roma, todos os caminhos me levam à Índia. Então,
Onde eu chegar, eu não posso reclamar, né? Não posso reclamar dessa chegada, dessa entrada. E é muito legal quando a gente pensa nisso, porque dentro da fala do próprio Gabriel, o Gabriel trouxe um negócio interessante, que hoje a maneira de estudar é totalmente diferente de quando eu estudei, de quando o Gabriel estudou, de quando várias outras pessoas estudaram, porque nós anteriormente passávamos por um processo de formação. O processo de formação é de colocar pessoas em forma, né? Dentro de uma forma, dentro de uma caixa, dentro de um quadrado, que é um processo educacional enraizado lá na Revolução Industrial, onde nós formávamos pessoas para serem gestoras de máquinas, reproduzirem, somente reproduzirem. E aí quem depois quiser estudar um pouquinho mais sobre alienação e etc e tal, vai estudar um pouquinho de sociologia, fica aí a dica. Mas é muito interessante que hoje o mundo cobra que a gente seja diferente, então a gente não precisa mais ser formado igual, nós somos todos diferentes, e o mundo pede que você pense fora da caixa. Mas se a vida inteira te colocaram dentro da caixa, como é que eles querem que de uma hora para outra você saia dessas cavernas, né? A gente lembra até a alegoria da caverna de Platão, né? Como é que você quer que você saia da caverna, sendo que a vida inteira te deixou nas sombras? E é muito interessante, por que eu queria começar com isso? Porque o que o Gabriel e eu vamos falar aqui tem muito a ver com a nossa experiência, né? E aí quem aqui gosta de videogame, quem gosta de jogo, sabe que experiência, o XP, se dá de acordo com as batalhas que você vai enfrentando, né? É como se fosse aquela filosofia lá do Pokémon, né? A cada batalha a gente evolui, né? A cada batalha a gente evolui, a gente ganha experiência, né? Então não tenhamos aqui a síndrome de Pikachu, né? Que o Pikachu é aquele que não quer batalhar, vive voltando para a Pokébola quando tem uma dificuldade e nunca evolui. Só no final do desenho que o Pikachu evolui. Então não tenhamos essa síndrome de Pikachu. Mas voltando aqui só para poder falar sobre essa questão de pensar fora da caixa das experiências pessoais, é só para deixar bem claro para vocês que tudo que o Gabriel e eu falarmos aqui hoje diz respeito à nossa experiência, que vocês podem pegar, inclusive adaptar para a vida de vocês ou até ter experiências diferentes. Porque cada um aqui aprende de uma forma diferente, cada um aqui tem um método diferente, cada um aqui vai se adequar a uma forma diferente. Não tem fórmula pronta e acabada. E aqui eu digo para vocês que a primeira dica que eu vou deixar antes de passar a palavra para o Gabriel é a mesma dica que a Esfinge diz lá, né, no livro Édipo Rei: conheça-se a ti mesmo. Então, é a primeira coisa, para poder saber a estratégia, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e depois a gente conheça-se a ti mesmo. Então, Gabriel, vamos nessa? Vamos lá. O Everson, mais uma vez, apresentou aqui uma coisa muito boa para a gente poder começar, gente. Cada um de nós aprende de uma maneira diferente. Então, temos aqui entre vocês aqueles que gostam de aula, vendo o que o professor está fazendo, vendo as macaquices que o professor está pagando ali na frente. Temos aqui aqueles também que preferem ouvir do que ver ou ler ou escrever. Da mesma maneira, os outros, né? Os que preferem que o estudo rende mais à medida que eles vão escrevendo o próprio texto, criando a própria anotação, seja um mapa mental, seja um texto, o que for. E também vamos ter aqueles que vão se dar melhor ainda, vão ter um aproveitamento melhor na hora do estudo, quando a gente joga a tarefa para eles reproduzirem o que eles estudaram. Reproduzir aquela parte do conhecimento que eles acabaram de ter contato. Então, Everson, estuda aqui o que é citação e vai explicar para a sala. Qual é a diferença de citação e intimação? Aí tem os alunos que, dessa maneira, também acabam progredindo um pouco mais. Então, pegando essa provocação do professor, é interessante que, a partir de agora, vocês comecem a observar qual que é a maneira que mais rende para vocês. A minha esposa também é formada em Direito. A minha esposa tem uma maneira de estudar completamente distinta da minha. Ela consegue estudar ouvindo uma aula, com um livro aberto e, ao mesmo tempo, fazendo anotação. Se eu tentar fazer isso, eu saio malucão, doidão. Eu gosto de estudar ou ouvindo ou lendo. E, ao final de cada tópico, fazer um desenhozinho, uma anotaçãozinha, alguma coisa para eu associar. É interessante, então, que vocês, de novo, como a Esfinge falou, que vocês se conheçam nesse aspecto. Vamos lá, tratando de outras experiências, para daí vocês verem como que isso impacta. Na minha graduação, e eu sou um pouquinho mais velho que o Everson, tá? Quase que do século passado.
na minha graduação, eu tive gente boa de um professor que, na primeira prova de direito penal, resolveu cobrar o livro de Klaus Rucksin, que na época, no Brasil, não existia tradução em português do Brasil. Existia unicamente as edições em espanhol. E aí, 80 pessoas na sala, o que nós fizemos? A biblioteca, vamos lá, deve ter esse livro, tinha coleção de reserva era, cada um só podia ter acesso por 1 hora ao livro. Terminava os 60 minutos, a pessoa tinha que levantar e ir embora. Fizemos, então, um esquema de revezamento. Primeiro entrava o Gabriel, lia até a página 13, em espanhol, saía, falava para o Everson, parei no segundo parágrafo da página 13. O Everson entrava, continuava dali, ia até a 25, aí o Everson saía, apontava o Denis, fizemos isso até que conseguimos terminar o livro. Qual foi o chato disso tudo? Cada um que entrou teve uma percepção, uma leitura, uma interpretação, um apontamento de uma importância na leitura que fez, que não era a mesma de todos, que não era a mesma dos 80 que estavam ali. Então, chegou na hora da prova, o professor, mais gente boa ainda, veio e perguntou o que era a primeira nota de rodapé do livro. Em vez de perguntar qual que era a mensagem mesmo, o que era o assunto do livro, ele perguntou literalmente o que era a primeira nota de rodapé. Até esse questionamento do professor demanda um tipo de atenção diferente também, demanda também uma postura do estudante, seja ele estudante o aluno ou estudante o professor mesmo, uma postura diferenciada, uma postura que o rapaz tem que o estudante, agora nosso exemplo, tem que conhecer como lidar, como enfrentar esses problemas. Ô, Gabriel, Professor muito legal que na hora que você começou a falar aí, né, o Gabriel, não sei se vocês perceberam, o Gabriel, a todo momento, ele utilizou a palavra estudante, né? Tem um professor que faleceu em 2004, chamado professor Pierre, que tem vários livros de métodos para estudo para concurso, e o primeiro capítulo de todos os livros dele, ele traz a distinção entre o estudante e o aluno. Isso é fantástico, porque ele diz que o aluno é aquele que assiste aula. Depois procurem no YouTube, tem algumas aulas do professor Pierre lá. O aluno é aquele que assiste aula, vai para casa, tudo bem. O estudante é aquele que vai além, que além de assistir a aula, ele estuda o conteúdo. E aí, como a gente disse, para estudar o conteúdo, a gente tem que entender qual é a melhor maneira que a gente tem para criar estratégias para a gente se, inclusive, estimular para o estudo, porque se eu tentar estudar igual o Gabriel, se eu tentar estudar igual a esposa do Gabriel, eu não consigo. Eu tenho que entender como é que eu funciono. Eu estou falando por mim. Igual, eu, não sei se vocês perceberam, eu sou um pouco mais agitado, né? Eu estou tentando me segurar aqui na cadeira, eu sou um pouco mais agitado. Eu tenho um déficit de atenção altíssimo, eu faço acompanhamento desde quando eu era adolescente. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, igual aquela música do Renato Russo, né? Faço 1000 coisas ao mesmo tempo, e até que é fácil acostumar-se com meu... Mas eu vou indo, assim, nessa pegada. E aí, por eu ter esse déficit de atenção, e na época que eu fui diagnosticado com isso, não existia medicamentos igual hoje existe, né? Ritalina e outras coisas, eu tive que aprender a fazer técnicas para poder tentar me comprometer comigo mesmo, porque é só eu que comprometo comigo mesmo. O resto, né, as pessoas na sua vida, a maioria são âncoras. Só você é a sua vela. Até a pessoa que te ama mais pode ser sua âncora. Quando eu fui estudar no exterior, minha mãe, meu filhinho vai para longe de mim e tal. Minha mãe é a pessoa que mais me ama, mas se dependesse dela, eu não ia estudar no exterior, né? E aí, sim, inclusive... A Líbia Saraiva, a nossa querida aluna que está aí, falando da discussão, né? Difusa e disfuncional, né? Ela até brincou comigo aqui no privado. E bom saber que você está aí, Líbia. Um abração, aluna nossa aqui de Betim, sempre presente. E aí, inclusive da nossa equipe de processo civil aqui da nossa unidade. E aí eu queria falar sobre essa questão da memória. A gente tem que saber como é que funciona a nossa cabeça. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que todos nós somos dotados de vários tipos de memória. Só que algumas são mais aguçadas e outras não. E aí nós temos memórias auditivas, sinestésicas, visuais, nós temos todas elas. Algumas pessoas são totalmente sinestésicas, só entendem quando anotam. Outras pessoas são totalmente visuais, aquela pessoa que tira uma foto da página do livro, se você perguntar ele fala, está no canto superior da página tal. Muito motherfucker, né? A pessoa que tem a memória visual. Tem pessoas que têm memórias auditivas, né? Inclusive, eu acredito que minha esposa tem memória auditiva, porque tudo que eu falo para depois me prejudicar, para ganhar uma discussão, ela lembra nas linhas. Então, eu acho que ela tem memória super auditiva.
auditiva e seletiva, inclusive, que ela seleciona a hora que ela quer ouvir ou não. Mas aí é muito interessante porque, igual, Everson, estudava da seguinte forma, eu nunca tive caderno porque eu não consigo copiar e prestar atenção. Vocês perceberam, eu sou agitado. Se eu pegar um caderno, passou, eu estou fazendo caricatura do professor, eu estou desenhando o que está lá fora, eu estou desenhando órgãos masculinos, né? Que isso é a maior idiotice da quinta série, que a gente carrega o resto da vida, né? A gente vai para o campeonato, fica desenhando, etc e tal. E aí, né, fazendo vários desenhos fálicos, por assim dizer, né? Olha que legal, quando você fica mais aculturado, você pode falar bobeira de uma maneira culta. E aí, tô aqui, aí eu falei assim, gente, como é que eu vou aprender a estudar? Quando eu resolvi querer estudar mesmo, quando tive o desafio do meu professor. Primeira coisa, falei, eu tenho que criar uma estratégia, porque eu tinha aprendido lá que estratégia é tudo, né, lá no Tropa de Elite. E eu falei, gente, tudo que eu ouço, eu guardo. E tudo que eu vejo, eu costumo guardar. O que eu vou fazer? Eu só tenho tempo para ler uma vez um livro. Eu vou ler e vou gravar. E na época não tinha celular, né, igual tem hoje, tá? Hoje eu já faço no celular, mas eu gravava numa fita, né, de som, e ia fazendo mapas mentais, porque a minha visualização era interessante. E aí eu ia ouvindo a minha própria voz me explicando. O meu primeiro aluno foi eu mesmo, porque eu me explicava. Eu virava para mim e falava assim, cara, quando eu estava estudando Direito Civil, ser movente, olha a etimologia da palavra, ser movente. Se você esquecer, você lembra, é você, animal. Eu ia lembrando assim das coisas, né? E eu ia falar assim, a diferença de curador para tutor. Aí eu falava assim, vão lembrando rápido essa diferença de tutor para curador. Ah, lembra que o cu é depois dos 18. Aí ele lembrava uma coisa idiota na cabeça e memorizava. Como é que faz contestação? Inclusive eu ensino isso até hoje para meus alunos. Fazer contestação é igual fazer sexo. O lugar já está definido, demonstra competência. As partes envolvidas podem ser legítimas ou não. Tendo intervenção de terceiro ou não tendo intervenção de terceiro, vai verificar se teve ali uma prescrição e decadência, porque é uma prejudicial de mérito, né? Prescreveu ou decaiu, tem a prejudicial de mérito, mas de qualquer forma você vai verificar se tem preliminares, se não tem preliminares, você vai atacar o mérito, se não ataca o mérito, fala que você é rebel. Tem a possibilidade, a opção de inverter o polo, né? Na reconvenção, é opção, não é obrigatório inverter o polo, pode ser uma coisa autônoma ou não, mas de qualquer forma, no final, o que você faz? Produz prova e faz um pedido, que é muito igual. Então, a vida, a gente tem que aprender. Eu aprendo muito assimilando com bobeira e assimilando com filme e livro. Tudo para mim é filme e livro. Tudo para mim é filme e livro. Eu adoro filme. Sim, querida. Professor, eu sou aluna de Direito do 5º semestre, mas antes de ser aluna de Direito, eu sou psicóloga há 10 anos. Achei fantástico a sua fala, para a gente trazer como é importante a gente dar significado às coisas. Você encontrou a sua maneira, o significado de aprender. Então, quando eu faço uma associação de alguma bobagem, algo que para mim é agradável, falar ou fazer, faz com que eu aprenda, né? Então, isso significa que você conhece a ti mesmo, né? E compreende como o seu processo de aprendizagem acontece. E o interessante é que o meu psicólogo, na época, quando eu fui verificar, né, fui no psicólogo e no psiquiatra, fui nos dois, para verificar o meu déficit de atenção e tal. Aí o psicólogo falou comigo assim, cara, o que te dá prazer? Eu falei, velho, me dá prazer falar bobeira, velho. Eu adoro. O Gabriel é meu amigo há mais tempo, né, Gabriel? O Gabriel sabe, eu adoro falar bobeira, né? Eu adoro fazer imitações, eu sou ator profissional também, além de professor, direito, eu sou ator profissional, então eu trabalhava com teatro já. Eu adoro falar bobeira, eu sou da comédia, eu adoro falar bobeira. E aí eu falei, velho, eu gosto de bobeira. Ele falou, tem como você aprender com bobeira? Eu falei, tem. E aí eu comecei a assimilar as coisas com bobeira, comecei a assimilar as coisas com cultura pop, eu gosto muito de livro, gosto muito... E aí, isso criou um gancho, é isso que eu queria falar com vocês. Criem coisas que tenham a ver com a sua personalidade. Exatamente. Né? Então, e nesse sentido, é muito interessante, ainda mais que tem uma psicóloga aqui agora, né, e tal,
Eu estou como estudante, viu? Mas é quase inevitável não falar, né? 10 anos de clínica, sou psicopedagoga também. Trabalho com processo de ensino e aprendizagem, né? Pessoas que têm TDAH, déficit de atenção, me procuram, eu realizo atividade, faço planejamento, então é muito difícil você ficar só ouvindo, enquanto vocês falam coisas extremamente interessantes dentro do processo de ensino e aprendizagem. E aí, quando você me deu esses exemplos fantásticos, que me fez rir muito, porque, assim, a sua clareza na sua fala, né, e a sua simplicidade, sem restrição, né, de falar do fálico, e isso é muito bacana, porque a gente se sente à vontade, e percebe como você também se sente à vontade, e aí eu não aguentei de falar. Não, sim, e assim, só antes de eu passar para o Gabriel complementar, porque o Gabriel está se segurando, o Gabriel está igual o Bruce Banner segurando o Hulk. O Gabriel é pior do que eu nas bobeiras. O Gabriel está se segurando. Mas só antes de fechar, aproveitando que você pegou a guarda aí, falando que você é psicólogo, só para eu fazer o fechamento, passar para o Gabriel. Muito embora, tecnicamente, estudar não seja considerado um trabalho, né? Estudar tecnicamente não é considerado um trabalho, mas se a gente for pegar a etimologia da palavra tribalium, né? Que era um instrumento de tortura e etc e tal, e estudar é uma coisa que a gente está sozinho com a gente mesmo, e se tem um dispêndio de esforço humano é considerado trabalho, dentro da psicologia, a gente tem lá de Jure, né, que ele tem as estratégias do prazer e sofrimento, né, a briga de prazer e sofrimento no trabalho, para as estratégias defensivas do ego, para a gente alcançar o prazer e burlar o trabalho. E é muito legal isso, né, é muito legal quando a gente traz isso, porque quando eu estudei de Jure, né, eu estudei de Jure, inclusive, no meu mestrado e tal, eu falei, velho, eu burlava, olha aqui o meu mecanismo de defesa do ego aqui, eu burlava desta forma o estudo chato para alcançar o prazer. E aí, é muito legal, porque estudar, no início, pode parecer uma coisa difícil, dolorosa. E gente, vou falar com vocês, estudar não tem aquele prazer igual beber uma Coca-Cola. Eu estou sem beber Coca-Cola já tem 3 meses, eu estou passando mal. Não tem aquele prazer. Só que depois que você vê que estudar dá resultado, eu estou fazendo dieta. Gente, eu estava igual uma bolinha, né? Eu sou baixinho. O Gabriel falou grande, mas eu sou baixinho. E quando eu falo baixinho, eu estou sendo bem, bem legal. Eu sou igual um hobbit, né? Senhor dos Anéis, sou muito baixinho mesmo. Se você jogar no Google a palavra baixinho, aparece minha foto lá. E eu estava pesando 85 quilos durante a pandemia. Aí, no final do ano, eu baixei para 83. E aí eu falei, se ano que vem tiver carnaval, eu não vou pular, eu vou quicar. Então, é melhor eu voltar para o meu peso. E aí eu só vi que eu tinha que voltar para o meu peso porque eu vi que terno é mais caro do que dieta. E eu estava com... Nenhum terno meu servia mais. Falei, vou fazer dieta. Aí tive que cortar refrigerante, tive que cortar um tanto de coisa. E aí eu perdi esse prazer, né, do refrigerante. Eu abdiquei algumas coisas que eu gosto. Não estou comendo chocolate, não estou comendo refrigerante, não estou comendo carne vermelha. Só que em um mês, de 83 quilos, eu fui para 75, eu voltei a usar, inclusive esse terno aqui que eu gosto bastante. Voltei a usar terno, voltei a servir nas minhas roupas, emagreci. E aí o resultado fez com que eu gostasse da dieta, que era uma coisa que até então para mim era chato. E na academia, gente, malhar é chato pra caramba. Só que aí, o que me faz motivar para ir malhar? O que faz motivar para não tomar a Coca-Cola, não comer o chocolate que eu adoro? É ver o resultado. E isso vai acontecer no estudo. Você vai abdicar de coisas que você gosta para alcançar resultados que vai fazer você se motivar. E aí, não é que você vai ficar igual a sombra fugindo do Peter Pan e ele sempre correndo atrás, né? Igual aquela anedota do burro correndo atrás da cenoura, que é uma busca eterna. Não, você vai sempre se motivando, né? Você vai sempre se estimulando. E aí, para fechar, antes de eu passar para o Gabriel, porque eu gosto de dominar um pouquinho, que vocês perceberam, eu gosto de falar para caramba. Eu acredito nas palavras, não sou eu que estou falando isso, quem fala isso é Rubem Alves. Rubem Alves diz que um estudante só produz quando estimulado. E ele usa uma alegoria para explicar isso. Ele fala que o estudante é igual um pênis, só através do estímulo certo que ele produz. E aí, quando ele fala isso, eu queria falar com vocês, o que te excita no estudo? O que te dá tesão para estudar? O que te deixa ali com, né, fogo nas entranhas? O que faz isso? Né, Gabriel? Gabriel, tá mudo. Tá mudo. Pronto, desativei. Gente, e todos vocês já conseguem responder essa pergunta do professor Everson.
É só olhar a vida de vocês fora da universidade, fora da academia, fora do curso de Direito. Cada um de vocês tem algum assunto mais prático, mais cotidiano, que vocês gostam de estudar. Tem aqueles que vão gostar de videogame. Então, sai um jogo novo, sai um jogo mais difícil, perde um tempo compreendendo como que funciona, quais que são as maneiras de se explorar o jogo, de evoluir mais rápido, de terminar mais rápido. Tem aqueles de vocês que vão gostar de maquiagem. E aí começa a estudar as diferenças entre as cores, entre as marcas, combinação de uma marca com a outra. Uma vez uma prima da minha esposa foi tentar me dar uma aula sobre isso, eu nunca me senti tão inútil, enfim. Todos vocês já têm, então, uma experiência de um estudo prazeroso, tal qual o professor Everson falou. O que vocês precisam agora? Reparem o que provocou, como que isso excitou vocês e fez vocês produzirem, evoluírem, trazer uma vitória. E agora vamos começar a trazer isso para dentro da academia, para dentro do curso de Direito. Tem aqueles que vão gostar de malhar, como o professor Everson disse, tem aqueles que vão gostar de fazer exercício para superar o concorrente ou para superar os próprios limites. Na hora do estudo técnico, do estudo acadêmico, todas essas sensações também vão ser possíveis. Quer ver uma provocação rapidinha aqui com o professor Everson? Tem um outro amigo nosso em comum, o professor Lucas. O tanto que não é bom provocar o Lucas para deixar ele apresentar um argumento e depois fechar ele, depois colocar ele no canto com os argumentos que ele mesmo apresentou. E para isso, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que dar conta? A gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre o assunto proposto e também sobre a pessoa que está do outro lado, sobre o que dispara, o que provoca e como lidar com aquilo. Eu gostaria de dar uma contribuição também. Rapidinho, já que a gente está entrando, eu vou contribuir, eu não posso deixar isso que a galera está toda aí, quiser, e eu acho que seria interessante. Gente. A casa é sua, pode entrar dentro do voador, igual o Chuck Norris aí. Rapidinho, pegando a fala do professor Everson, né, quando ele falou sobre a academia, motivação, estímulo, o que te excita. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente está sempre em busca de motivação humana, né, da nossa subjetividade. O que é que me faz levantar, o que é que me faz fazer as coisas, o que é que me faz desejar as coisas. Mas tem algo que é extremamente importante, que é o nosso processo neurológico, né? Então, assim, a partir do momento que eu crio um certo hábito de me posicionar ou buscar esse estímulo, essa motivação frequente, o meu próprio organismo há uma transformação neurológica em que você codifica isso e naturalmente, sem esforço nenhum. Quando você se depara, depois de um certo tempo, você já está estudando no mesmo horário que você estudou, você já está se planejando como sempre se planejou, você já está dentro de um processo de estudo que você só se dá conta, desculpe, assim, de repente. Por quê? Porque você buscou a sua motivação, buscou as suas estratégias, foi determinado, né, diante disso. E a sua determinação e a frequência disso, há uma transformação neurológica que faz com que você perpetue esse comportamento humano. E aí eu trago esse livro, leiam, que tem muita coisa nele, que vai ajudar vocês a entenderem como se constrói esse hábito de estudar. Tá? Só foi uma outra contribuição. Ótimo. Inclusive, assim, agora a gente fez essa introdução, assim, o professor Gabriel e eu já vamos começar a falar de algumas técnicas que a gente usa e tal, né, dar algumas dicas, mas eu queria pegar sua fala, porque o hábito, né, quando a gente enraiza o hábito, a gente percebe que nós, seres humanos, somos totalmente adestráveis, né? Michel Foucault fala isso lá no Vigiar e Punir, né, quando ele vem discutindo a microdinâmica do poder, Michel Foucault fala isso, que nós somos totalmente adestráveis. E é interessante quando a gente pensa isso, porque a nossa memória, ela se dá com o processo de repetição. Exato. Memória é repetição. E Exato. Aí a gente tem que entender, e aí quem fala, eu sempre brinco com meus alunos, tem alunos meus aqui que eu vi a Líbia, até mandei um beijo para ela, e, ó, se os alunos, eles sabem que eu canso de falar, e eu falo sempre isso, memória é repetição, quer ver? Vou amaldiçoar todo mundo aqui para o resto da semana, uma música.
Ah, leque, 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 leque. Ah, leque, leque. Todo mundo agora vai ficar com essa música na cabeça o resto do dia. Girando, 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 girando. Pois bem, mas brincadeiras à parte, voltemos aqui. A gente podendo ir para essa parte já das questões mais práticas e tal, é interessante que a gente tenha, então, a gente crie, né, esse hábito de estudar. E aí eu volto no que o professor Pierre diz em suas palestras e em seu livro, né? Essa é velha, mas lembrou, né? Aí é velha, mas é boa, mas é velha. Panela velha que faz comida boa. Voltemos aqui então. O professor Pierre, ele diz um negócio muito legal. Ele diz que aula dada é aula estudada. Aula dada é aula estudada. Aula dada é aula estudada. Olha lá, tá hipnotizado até hoje. Esse aí conhece um pouco de hipnose, né? Viu que tem algumas frequências que a gente usa da voz também que faz com que as pessoas prestem mais atenção. Então, ele tem que entender as nuances que a gente faz. Não proposital, né? Mas voltemos aqui. Quando a gente vem pegando e falando sobre aula dada e aula estudada, eu queria dar um exemplo de uma aula que eu dei ontem. Ontem eu estava explicando para os alunos na UC, Negócios Jurídicos e Contratos, eu estava explicando como é que se dá a resolução de uma obrigação de dar em um contrato. Quem não estudou aqui vai estudar isso mais para frente e tal. E, precisamente, a gente estava estudando 7 artigos do Código. 7 artigos do Código. São 9 artigos que versam sobre isso, são 8 regras, mas 2 artigos lá não versam sobre as regras, é mais instrumental, né, para poder você entender o código. Estava explicando 7 regras. E aí eu falei para o pessoal, estudem os 9 artigos que nós estudamos hoje para a próxima aula, quem é dúvida. Gente, aula dada é aula estudada. Se as pessoas peguem uma aula de 3 horas que eu gastei para falar 9 artigos, e eles estudam os 9 artigos no mesmo dia, ou até na mesma semana que eu dei essa aula, e faz a sua anotação, faz o seu jeito de estudar, faz a sua gravação igual eu fazia, faz o seu vídeo ele te mostrando, etc e tal, ele estudou aquele conteúdo e aí depois para revisitar ele fica mais fácil. Agora imagine que no final do semestre a pessoa quer estudar todos os conteúdos que eu dei. 9 artigos se transformaram em 90, 180, 300. Então, aula dada é aula estudada. Essa é a primeira coisa. O estudo se faz de maneira paulatina, em conta-gotas, um pouquinho a cada dia, né? Um pouquinho a cada dia para que, inclusive, vire o hábito. E a gente tem que aprender a criar mecanismos. E aí eu gostaria de passar a primeira técnica que eu gosto de estudo. A primeira técnica que eu gosto de estudo. Eu gosto muito de estudar pelo método Pomodoro. Não sei se vocês conhecem o método Pomodoro. E aí, depois que o Gabriel fala, eu falo de outro método que eu estudo. Que o método Pomodoro é aquele método que você determina um tempo que ficará dedicado àquele conteúdo que você vai estudar e determina um tempo, uma pausa de descanso. Alguns, inclusive, fazem que nessa pausa você tenha algo de prazer para que você se estimule. Eu falei que a gente é totalmente adestrado, você se estimule totalmente a fazer isso, né? Inclusive, como disse, tem um app que monitora isso, que ele é, inclusive, muito baratinho, né? A última vez que eu comprei, um estava R$ 9,90, não é fazendo propaganda de app, mas é o que eu uso. Eu uso um que chama Forest, né? Forest, que a cada vez que você coloca um tempo para você estudar, lá de 20 minutos, 15 minutos e tal, uma pausa de 3, 4 minutos, você vai plantando uma árvore, quando você vai seguindo ali aquela gamificação. No final do dia, se você seguiu, você tem uma floresta inteira, você consegue visualizar. Inclusive, eu pensei num aplicativo igual o Tamagotchi, quem lembra do Tamagotchi, né? Toda vez que você estudar, você dava para ele uma comidinha, você fazia uma função. Eu ainda tenho que patentear isso, que eu já pensei nesse aplicativo, em criar esse aplicativo. Mas é muito legal. Então, eu uso o Pomodoro. É uma das técnicas que eu uso para estudar. E você, professor Gabriel? Então, eu sou muito visual. Eu gosto de, à medida que eu for lendo, entendendo alguma coisa, de ir montando os meus rabiscos. Mapa mental, mas só que a qualidade meio de desenhista não dá para qualificar como mapa mental. Então, eu vou montando ali os meus balãozinhos, desenhando, mostrando já como que cada parte da leitura, do estudo, do assunto proposto, se relaciona com a outra, com a próxima que foi desenvolvida, com a próxima que veio, com a próxima que causou uma ruptura, o que quer que seja.
Dentro disso também, o que é interessante, gente? Essa da aula dada é a aula estudada é muito importante porque acaba trazendo uma outra percepção para vocês. Via de regra, o professor não entra dentro de sala perdido. Via de regra, o professor não entra dentro de sala pensando assim, o que eu vou falar hoje? Normalmente, o professor tem ali um cronograma, tem uma organização de tópicos que vão ser tratados, que vão ser mencionados para os alunos. Se vocês partem, então, dessa ideia de o que esse professor dividiu nessa cadeia de tópicos, nessa cadeia de apresentação, é o que eu vou estudar, então vocês também vão estar lidando com uma divisão de assuntos, com uma cadeia de ordenação. E aí, onde que isso passa a ser importante? Por agora, vocês estão aí, vamos dizer, no primeiro, segundo, terceiro, no máximo, quinto, sexto período, semestre do curso de Direito. Quando vocês chegarem lá no 9º, 10º período, no último ano, no último semestre do curso de Direito, aí vocês vão ter que estudar a maravilha do direito penal e a maravilha do direito administrativo para fazer a bendita da prova da OAB. Direito penal, dependendo do programa, dependendo da faculdade, chega a ter 6, 8 semestres de direito penal. Direito administrativo chega a ser 2 anos em algumas faculdades. E aí, em poucos dias, vocês vão estudar tudo isso. De novo, o exemplo que o Everson deu. O que era 9 artigos é multiplicado por 90 dias depois. Aí vocês começam também, então, a fazer uma ordenação de acordo com o objetivo que está proposto. Everson, vamos estudar para a prova de magistratura e vamos estudar para a prova da OAB? Não, isso que você está falando é fantástico, porque tem uma grande diferença, isso é um mito que a gente tem que quebrar também, que quando você entra para estudar é diferente de decorar. Decorar é um processo cognitivo de reprodução que está lá na pirâmide de Maslow, né? Está lá embaixinho, é só relembrar, né? E quando a gente estuda para compreender, o estudo para compreensão, o estudo para criação, né? Porque imaginação, né, é pegar algo que está no campo abstrato e trazer para cá. Isso é o que difere, inclusive, o ser humano de qualquer outro animal, é a imaginação, a capacidade dele de criar algo que está no abstrato e trazer para o concreto. É interessante quando a gente pega essa ideia, porque quando a gente entende que, quando a gente entra para o curso de Direito, a gente não quer ser um papagaio decorador de código, a gente quer ser um jurista, e nós somos juristas em formação, a gente entende que muitas grades tradicionais que trazem o direito separadinho assim, direito civil 1, 2, 3, direito civil 1, 2, 3, ela o faz por conta de uma tradição chamada tradição aristotélica, que divide o estudo em fragmentos para que a gente melhor compreenda. Só que eu queria falar com vocês que o mundo, ele é igual um miojo. Já viram miojo? Quando a gente compra um miojo, ele é todo misturado, você não sabe onde é o começo, onde é o fim do miojo, né? E o direito é assim. E o direito, então, a gente tem que aprender a raciocinar juridicamente. A gente tem que aprender a raciocinar juridicamente. E a gente aprende a raciocinar juridicamente através de alguns institutos básicos. Então, eu não tenho que estudar do artigo tal até o artigo tal. Eu tenho que compreender o raciocínio daquela modalidade. Eu brinco muito com meus alunos que, para entender o direito, é necessário, basicamente, compreender 2 princípios. O pessoal fala, que isso, Everson? Está parecendo aquele pessoal que aparece no Instagram, que quer compreender o direito com 2 princípios? Arrasta para cima. Você me siga lá no Instagram, Everson Brugnari. Fiz minha campanha. Mas, voltemos aqui. Eu brinco muito porque são 2 princípios que um deles é a pedra fundamental do direito, é a cláusula geral do direito. Cláusula, se a gente pegar do latim, cláusula significa enclausurado, né? Estar cercado, é o que cerca o nosso direito. Está lá no nosso primeiro artigo, inciso 3º, da nossa Carta Magna, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo que eu for analisar no direito, se eu conjugar o princípio da dignidade da pessoa humana, eu já estou começando a ter um raciocínio legal. E se eu conjugar a um outro princípio, que é o da aplicação da lei, que é o da razoabilidade e proporcionalidade. Tudo no direito, se eu raciocinar dessa forma, é razoável, é proporcional isso? É razoável, é proporcional? E aí a gente tem que lembrar um negócio, quando a gente for aplicar esses 2 princípios. A chave do meu carro abre o meu carro. A chave da cozinha da minha casa abre a cozinha da minha casa. Quando eu for aplicar esses princípios, eu tenho que lembrar que a razoabilidade e proporcionalidade tem que ser raciocinada dentro do direito e não em sentimentos privados, em sentimentos de vinganças privadas.
porque você está usando chaves, os dois são chaves, mas um não abre aquela porta. Então, é muito legal quando a gente vai se organizar para o estudo, e até é muito bom a Líbia estar aqui, que ela, mais cedo a gente estava conversando sobre questão de estudo, e ela gosta muito de estudar, ela é muito afoita assim, para estudar, querer compreender as coisas, porque ela é o tipo de aluno que quer compreender, isso é muito positivo, eu gosto muito, e a gente fraciona às vezes para melhor compreender, só que a gente tem que gerar conexões, nós temos que gerar conexões, porque, como disse a nossa mestre sem cerimônia, né, anteriormente, né, nossos processos cognitivos, eles estão de associações. E quando a gente começa a associar, por exemplo, se eu associar lá aquele vocábulo lá, né, que tem lá, quem escuta só a história, a versão da Chapeuzinho vai acreditar que o lobo sempre é mau. A gente está ligando isso, então, ao princípio do contraditório e defesa. Para isso eu consigo compreender por que existe, então, a cadeia de custódia da prova no direito penal. Então, por isso eu consigo entender por que no direito administrativo, o processo administrativo tem que ser amplo e as pessoas podem reproduzir. Eu estou conseguindo entender, então, que uma auditoria feita pela Receita Federal, ela tem que dar, antes de dar a multa para a pessoa, ela tem que dar acesso ao processo de auditoria para poder a pessoa fazer o processo inverso, para poder conferir se foi auditado da maneira correta. Então, a gente tem que verificar que o direito ele é sistêmico. E a gente tem que interpretar o direito de maneira sistêmica. Então, toda vez que a gente estiver estudando, busque assimilações dentro do próprio sistema ou com coisas que façam vocês atrair isso para dentro, fazer com que isso se torne importante para você, importante do verbo importar, de trazer para dentro, né? Eu gosto muito de brincar com isso, eu acabei de falar do filme Malévola aqui, né? O filme Malévola, ele é o contraditório e a defesa, puríssimo. A gente conhecendo a outra versão da história, a gente vê por que a gente tem que ouvir as duas partes no processo. Quando a gente está assistindo lá o Stuart Little, a gente vê por que o ratinho ele é tido como um filho e é tratado como um filho naquela situação ali da ficção, porque filho adotivo não tem diferença do filho biológico. A gente verifica lá que quando o tio Ben fala grandes poderes trazem grandes responsabilidades, tem tudo a ver com o princípio da paternidade responsável lá do artigo 226 da Constituição, né? Se eu tenho o poder de gerar uma vida, esse poder me traz uma grande responsabilidade de dar a manutenção dessa vida. Então, que a gente comece a criar o nosso método de estudo, que a gente comece a pegar ferramentas de estudo, que são isso que o Gabriel e eu estamos passando aqui hoje, né? Ferramentas de estudo, e comece a criar o nosso método. E quando a gente cria o nosso método, cara, é diferente eu usar um terno que eu comprei em uma loja e um terno feito por um alfaiate. É diferente um miojo de uma refeição feita numa massa italiana, feita ali naquele local, né? Do ovo, da farinha, etc, tal, com aquela água colocada aos poucos. Então, vamos começar a ter essa busca de individualizar a forma de estudo. Vamos lá? Gabriel? Estou aqui. Começando, então, com isso aqui. Uma das coisas que vocês vão precisar ter bem claro logo no início dessa elaboração do método de vocês é qual que é o objetivo. O que vocês querem com esse estudo? Porque olha a diferença. Vocês já tiveram aulas aqui de processo ou de direito material civil. Tem questões que tratam da mesma parte do conhecimento, até mesmo do mesmo artigo do Código Civil, mas de acordo com a pessoa que está elaborando, de acordo com o examinador, aquela questão é apresentada de maneira diferente. Então, a partir do momento que vocês definirem qual que é o objetivo daquele estudo, esse objetivo vai caracterizar todo o restante. Quanto tempo vocês vão estudar, o que vocês vão estudar, qual que é a capacidade que vocês precisam adquirir. Vamos lá, diferenças também. Fazer uma prova da magistratura, professor Everson, e fazer uma prova da OAB, feita pela FGV. Exame é diferente de concurso, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que eu vou enfrentar, né? Aí a gente entra naquilo que a gente estava conversando durante a semana, Gabriel, eu te falei do livro lá, O Herói de Mil Faces, né? Esse livro que eu queria que você falasse. A gente sabe, tem um livro que chama O Herói de Mil Faces, que ele fala, né? Que ele conta sobre as histórias fantásticas que estão no inconsciente coletivo, que todas elas seguem o mesmo roteiro. Isso é muito legal, porque criam, né, os arquetipos lá, e todos nós temos esses arquetipos, inclusive, no momento de estudar, né? A gente tem a nossa espada, que é a nossa ação para fazê-lo, né? O nosso escudo, que é o nosso momento de retração para reflexão, porque a pausa é tão necessária quanto a ação, seja na fala, seja no estudo, seja na escrita. E dentro, tendo o nosso escudo e a nossa espada, nós todos temos o nosso dragão a ser enfrentado, né?
dentro do arquetipo lá da jornada do herói. Quem aqui é nerd vai entender o que eu estou falando, né? Que todos os filmes utilizam esse roteiro da jornada do herói. Dentro desse arquetipo de a gente enfrentar o nosso dragão, a gente tem que saber o que esse dragão tem? Quem que é esse dragão? Quais são as características dele? Ele é o Shenlong que me concede desejo quando eu acabo juntando as esferas do dragão? Ou ele é o Tiamat que me impede de sair dessa eterna caverna? E a gente tem que entender o que é esse dragão. Então, por exemplo, concurso é diferente de exame. OAB é exame. Exame você concorre com você mesmo. Você tem que tirar uma média e ser aprovado. Então, muitas vezes o exame que te divulga é você. Exame de carteira de motorista é você contra você. E aí você fala, eu não consegui tirar o carro porque eu fiquei nervoso. Viu? Era você contra você. Então, você viu que muitas vezes o seu dragão vai ser aquela alegoria lá e você está enfrentando você no seu espelho, o seu reflexo. Quem joga Street Fighter, né? Você está enfrentando o Ryu lá com a blusa azul. Você está enfrentando você mesmo. Você está enfrentando você mesmo ali. E no concurso, você está enfrentando uma média de corte da seleção de pessoas que estão mais preparadas para aquele momento, para aquela espécie. Então, tem uma diferença. Então, estudar para o exame, não vou dizer que é mais tranquilo, mas o exame você tem um adversário muito pior do que no concurso. Porque o seu adversário do exame é você mesmo. E você se sabota a todo tempo. Você vive se sabotando a todo tempo. No concurso, como você sabe que tem concorrência de outras pessoas que estão estudando, você está... É a mesma coisa que está... Gente, já correu? Já correu? Quando você está disputando uma corrida, você vê uma pessoa na frente, você corre mais para ultrapassar a pessoa. No concurso é isso. Você sabe que tem várias pessoas concorrendo, você se estimula a ir além. No exame, é a mesma coisa que está correndo sozinho. Estou correndo. Não tem ninguém comigo? Vou correr. Não importa. Eu quero fazer 3 quilômetros. Então, é interessante isso. É super interessante a gente começar a refletir isso. Conhecer, dentro desse arquetipo aí da jornada do herói, né? Quem é o dragão que você vai enfrentar dentro dessa caverna? Qual é a sua espada? O que te estimula? O que é o seu falo, para assim dizer? Até a psicóloga que eu adoro isso. O que é seu falo? Qual que é o seu movimento do equilíbrio, né? Da retração, né? Porque se a gente for estudar até pelo hermetismo, né? A segunda lei do hermetismo, que é a lei da correspondência, né? Se a gente tem algo de ação, a gente tem algo de omissão, retraindo, etc. e tal, né? Dentro da teoria hermética lá, né? Dos 3 iniciados, né? Para quem já leu o Trigler, Megidice, etc. A tábula de esmeralda, etc. e tal. Mas eu estou dando muita referência nerd aqui, né? Vocês estão ficando meio perdidos, tem hora alguns que são nerds. Mas, de qualquer forma, é muito legal isso. Isso que o Gabriel disse é muito importante, né, Gabriel? Porque, cara, estudar para concurso é totalmente estudar para dar aula, é totalmente estudar para mestrado, é totalmente estudar para exame. Tem gente que fala assim, por que você não faz concurso para magistratura? Você sabe muita coisa. Mas, velho, se eu for estudar para magistratura, eu tenho que mudar o meu cotidiano. Quem me conhece sabe que eu sou igual o pai do Cris, eu tenho 3 empregos, né? Eu advogo, eu sou coordenador lá no MPJ, eu dou aula, eu sou ator, então eu participo de algumas esquetes ainda, né? De algumas esquetes, ainda estou esperando só os teatros voltarem a abrir, mas eu participo de algumas esquetes. E se eu tivesse que criar outro método de estudo para outro objetivo, eu teria que mudar a minha estratégia. Porque a gente está falando aqui de estratégia, tem a ver com o seu objetivo. Quem aqui tiver nos períodos mais finais da faculdade, tiver lá para o 8º, 9º, 10º período, estiver escrevendo o TCC, o que a gente está falando aqui hoje tem tudo a ver com o TCC de vocês. Raciocina para vocês verem. Onde vocês querem chegar é o objetivo de vocês. Por que vocês querem chegar lá é o problema de pesquisa de vocês. Como vocês vão chegar lá é a metodologia. Para responder isso, vocês vão ter que se beber uma fonte chamada referencial teórico, que dará as suas considerações finais, que dará o seu resultado. Não tem como chegar naquele resultado se você não seguir esses caminhos de um TCC. O trabalho acadêmico é muito parecido com o que a gente está falando aqui do estudo de planejamento. Não é, meu querido Gabriel? É completamente ligado. Aí, você já acabou adiantando a outra parte agora. Como chegar lá? O caminho que vai ser necessário para isso. Gente, ostra feliz não faz pérola. Eu gostei dessa. Essa aqui é a aluna de Betinho também. Ela tá falando uma coisa que eu falo com os alunos no primeiro dia de aula. Eu vou depois explicar a referência dessa ostra feliz não faz pérola. Gostei dessa também. A hora que vocês definirem qual que é o objetivo, esse objetivo vai entregar para vocês, então, também como que vocês vão caminhar até lá. Qual que é o caminho.
O objetivo de vocês é só ser aprovado na disciplina lecionada pelo professor Everson e pelo professor Gabriel? Beleza, então vocês já têm o tempo ali que vocês vão gastar para isso. Vocês têm que conviver com eles ao longo de um semestre, que na verdade não são nem os 6 meses, né? São aproximadamente 4 meses só. E tem que ser aprovados em 2 provas e mais alguns trabalhos. Pronto. Já tem ali um tempo de dedicação, um objetivo material, e em face disso vocês conseguem elaborar qual que vai ser o esforço de vocês. Agora leva isso para outras realidades, para outras situações. Vocês querem bater o jogo The Witcher 3 em poucas horas. Aí vocês já precisam pegar os walkthrough, os guias, para saber como que vão acelerar pelo jogo, o que vai fazer rapidinho, o que não vai fazer. Vocês querem agora ser lá a bambambam da Mary Kay. Também tem já um método, também tem um tempo para isso, porque tem que cadastrar pessoas, tem que realizar um número de vendas e tudo mais. Isso também vai influenciar, isso também vai trazer para vocês já a necessidade de ter um cronograma, a necessidade de ter ali um planinho. Não precisa ser algo extremamente detalhado, extremamente complexo, não. Um plano que seja o suficiente para deixar vocês o que vai fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, o que eu vou fazer hoje à tarde, o que eu vou fazer hoje à noite, em função do meu objetivo. Gabriel, é muito legal o que você está falando, porque a gente vai criando técnicas. Eu falei que a gente tem que pegar as ferramentas de estudo. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante, assim, não sei se você já utiliza, aí eu falo todos os alunos. Everson, caiu o seu som. Voltou? Voltou. Uma técnica que eu gosto bastante é a técnica chamada caixa preta. Não sei se vocês já ouviram falar e tal. Caixa preta é igual do avião, né? Apesar dela não ser preta, ela ser laranja, mas ela serve para identificar onde houve o erro no percurso que deu o acidente. E aí é legal, porque quando a gente pega uma prova, a gente tem mania de fazer assim, ó, pega a prova, vê a nota, fica puto, coloca o nome do professor. Elogia o professor. Coloca o nome do professor na boca do sapo, fala assim, eu gostava tanto do senhor, né? Fica puto de raiva com o professor, né? Por causa da nota, e guarda aquela prova, e aquela prova perde no limbo. Pouquíssimas pessoas pegam a prova e falam, por que eu acertei a primeira? Por que eu errei a segunda? Porque se você entende por que acertou e por que errou, você acaba criando uma conexão na sua cabeça de não errar mais e continuar acertando. Essa técnica é super simples da caixa preta e poucas pessoas fazem. Vocês já viram aqueles livros de questões que as pessoas compram? 5.000 questões para a OAB, 5.000 questões para a magistratura? Nada mais é do que a aplicação da técnica caixa preta. Faço um exercício, entendo por que eu acertei. Faço um exercício, entendo por que eu acertei. Aqui na UNA a gente tem as oficinas jurídicas, né, Gabriel? Nada mais é do que a técnica caixa preta. Né? Então, é uma técnica de estudo fantástica. É uma técnica de estudo fantástica, a técnica caixa preta, que faz com que a gente se estimule. Porque quando a gente erra, a gente tem que entender que o erro faz parte do aprendizado. A gente não foi educado, a errar. A gente acha que o erro é uma derrota. Né? A nossa sociedade, ela não paga pelo erro. Inclusive, fica uma dica que depois entrem no meteoro.doc, né? Meteoro Brasil, no canal Meteoro Brasil no YouTube, e procurem lá um vídeo que fala sobre... Eu vou jogar o link dele aqui daqui a pouco, eu esqueci o nome dele, vou jogar o link aqui enquanto o Gabriel continua falando. E o Gabriel tinha uns planets para poder mostrar para o pessoal. Não tinha, Gabriel? Eu acho que a gente tinha preparado isso, tinha? Tem aqui uns planners. Olha só, a hora que a gente segue aqui no que estávamos falando, então, a respeito de objetivos, de ter um cronograma, de ter ali já o que vai ser estudado, o que vai ser cumprido por vocês. É um desenvolvimento do aula dada, aula estudada. E aí, isso pode ser feito com o controle de vocês, da maneira que quiserem. Eu gosto muito, agora não tenho nem coragem de mostrar, mas eu gosto muito de ir pregando post-it aqui atrás do meu computador. Então, tem hora que eu chego aqui no escritório, minha parede está toda colorida, porque eu preguei vários post-its com objetivos que eu tenho que cumprir no dia seguinte.
Alguns de vocês vão gostar de usar uma agenda, um caderno de previsão, de planejamento. Olha só o tanto de modelo que existe na internet hoje para vocês poderem fazer esses planejamentos e elaborar os estudos. Vamos lá. Esse aqui já tem até a fonte de onde que foi que consegui. Esse aqui é um dos mais complexos dos que eu separei para mostrar para vocês. Ele vem mostrando, depois de algumas citações, algumas contextualizações, ele vem mostrando a divisão, essa daqui era voltada para o Enem, tá bom, gente? A divisão das disciplinas da prova do Enem de acordo com a aplicação, de acordo com o dia que é aplicado. E depois disso, vai sugerindo ao aluno que separe quais que são as consideradas mais difíceis pelo estudante, as que vão precisar, então, de mais atenção para poder chegar ao objetivo. Com isso, elabora-se um quadro e aqui já sugere uma agenda. Temos outras, também montada para o Enem, essa, tá? Que já começam analisando questões, analisando já como que vocês foram diante de simulados, diante de provas, diante de uma série de questões apresentadas. E aqui já começa a mostrar para vocês a evidência da caixa preta. Errou porque não sabe a matéria, errou porque faltou treino, errou porque não sabe a matéria, e já classificando as razões de cada um dos erros. Depois disso, sugere que vocês separem a melhor maneira, vamos mandar, a melhor maneira para poder se estudar cada um desses erros e assim ir evoluindo. Da mesma pegada, temos também disponibilizados os planners, e aí temos ele, versão diária, versão semanal e versão trimestral. Todos esses tem aqui, ó, onde vocês vão elencar quais são as metas, dentre essas metas, quais que são aquelas mais importantes, aqui já usando o Pomodoro, como que vocês progrediram nisso, e uma maneira de contabilizar esse estudo. Como depois vocês mesmos podendo jogar um feedback, um retorno para vocês de como que foi cumprir esse planejamento, seja ele diário, semanal ou trimestral. Professor, vou deixar contigo quando eu faço aqui o upload para compartilhar o material com eles. É muito legal isso, Gabriel, porque para que as pessoas, inclusive, que são visuais, né, como você disse, elas conseguem enxergar as coisas, né? E aí a gente entra muito naquela tradição, né, que as coisas que são no abstrato, quando a gente não coisifica elas, a gente não consegue enfrentar, né? Tanto é verdade que se a gente for qualquer filme de terror lá, a primeira coisa que se faz quando vai fazer o exorcismo é perguntar o nome, né? Qual é o seu nome? Né? Por quê? Porque a gente tem que nominar para depois enfrentar, a gente tem que coisificar para depois enfrentar algo. E é muito legal, e algumas pessoas devem estar pensando que os meus comparativos, né, as minhas analogias são as mais esdrúxulas, né, possível, e eu faço questão de ser mais esdrúxulas, porque as coisas esdrúxulas ficam na mente, mas eu gostaria de pedir licença a todos vocês e passar para vocês aqui, enquanto o Gabriel está fazendo o upload para compartilhar, um vídeo curtinho desse que eu comentei com vocês, que chama Quem Matou a Determinação, que tem tudo a ver com o processo de estudo, aprendizado e organização. Gostaria de passar para vocês aqui agora, ok? E aí eu vou pedir para vocês aqui nesse momento prestarem bastante atenção, tá bom? Só um minutinho, compartilhando. Todos conseguem ver minha tela? Vamos lá, então. What is this? A crossover episode? Você já quis jogar um jogo, mas desistiu antes de começar, porque o jogo era grande demais e a sensação de perder tempo te fez sentir culpa? Já teve vontade de aprender a tocar um instrumento musical, mas acabou nem começando? Afinal, se é difícil parar para jogar um jogo, imagina aprender música. Já teve um sonho, um projeto bonito, mas acabou deixando morrer, porque achou que não ia conseguir fazer do jeito certo? Toda vez que a gente abandona uma ideia,
aparece um fantasma do nosso lado e deixa uma pergunta no ar. Quem matou a determinação? Prazer, eu me chamo Thiago. Eu sou o criador do canal Ludo Viajante. E nesse vídeo com o Meteoro, a gente vai tentar desvendar um mistério. Qual foi a última vez que você queria muito fazer uma coisa, mas desistiu? Talvez a culpa não tenha sido sua. É que tem um serial killer por aí, e ele tá matando tudo quanto é ideia. Para descobrir quem é esse assassino, a gente precisa investigar. Suspeito número 1. O perfeccionismo. A mulher mais ágil não é a mais sortuda. O herói mais rico não é o mais feliz. O homem mais forte não é o mais brilhante. Nossos heróis não são perfeitos porque a perfeição é entediante. Não tem nada de errado em buscar a excelência, mas essa busca se torna um problema quando ela tira a sua vontade de fazer as coisas. Abraçar a imperfeição é reconhecer que a gente erra sim, e tudo bem. O videogame, por exemplo, prova isso no design. Em jogos como Dark Souls, a gente erra uma vez, 2 vezes, 10 vezes, ou mais. Mas com as falhas vem o aprendizado. E eu juro que não sou só eu que estou dizendo. Heeded my words not, did you? Strength, mastery? But weakness, folly, failure also. Yes, failure most of all. The greatest teacher, failure is. O perfeccionismo é um assassino de ideias porque quem quer muito atingir a perfeição acaba não fazendo nada. E talvez isso leve a gente a um segundo suspeito. Suspeito número 2. A procrastinação. Eu queria muito falar dela agora, mas bateu uma preguiça, não sei, eu acho que eu vou deixar pra depois. Deixa comigo, Sr. Esquilo. Quando o assunto é procrastinação, eu sou pró. Tudo que eu aprendi sobre procrastinação foi jogando esse jogo aqui, SimCity. Como esse é um desses jogos que só acabam quando você quiser que ele acabe, eu sempre acabava voltando para ele ao invés de fazer as minhas tarefas. Eu jogava SimCity para procrastinar e, curiosamente, eu aprendi muita coisa sobre procrastinação jogando esse jogo. Em SimCity, você precisa se antecipar às necessidades do centro urbano que você gerencia. Na medida em que a população cresce, a cidade vai precisar de novas estruturas. Então, o ideal é providenciar essas obras antes que elas se tornem necessárias. Se você não fizer isso, a cidade vai acumulando problemas demais e vai ficando parecida com São Paulo. O que esse jogo ensina é que nenhum problema gosta de ficar no passado. Se a gente não resolve um problema no presente, ele compromete o futuro. E uma ideia não realizada também é um problema, porque enquanto você ficar pensando naquilo que não realizou, a sua imaginação vai estar ocupada demais para ter novas ideias. Suspeito número 3. A insegurança. A ideia de que a gente não é bom o suficiente para começar ou terminar uma coisa pode ser muito cruel. Celeste é uma experiência bastante introspectiva que usa a insegurança como elemento narrativo. Nesse jogo, o objetivo é escalar uma montanha. O problema é que não é só a gravidade que puxa a gente para baixo. A protagonista sofre com depressão, ansiedade, crise de pânico, e tudo isso ganha forma quando uma versão negativa dela foge de um espelho mágico. Cabe a você, o jogador, enfrentar os demônios da personagem e descobrir o que espera no topo da montanha. Celeste é um jogo muito viciante, e conforme a trama avança, vai ficando claro o quanto a insegurança se torna pequena quando a gente cultiva o amor próprio. Aceitação, esse é o melhor combustível para subir a montanha. Aliás, por falar em montanha, talvez a gente devesse subir uma para resolver esse mistério de uma vez por todas. Gente, eu já entendi. Perfeccionismo, procrastinação, insegurança, tudo isso se resume à mesma coisa: medo. Quem matou a determinação foi o medo. Medo de errar, medo de agir, medo de não ser o suficiente, medo de falhar,
Quem não faz por medo de falhar, já falhou. Era uma vez um lugar onde era permitido sentir medo. As pessoas descobriram que era divertido e até de certa forma viciante. Quem diria, o segredo para sentir medo sem culpa era se entregando. Pessoa amável, fecha os olhos, levanta os braços e segue as suas ideias. O medo faz parte do passeio. E vai ficar tudo bem. Eu gosto desse vídeo do meteoro porque ele diz tudo o que o Gabriel e eu viemos aqui para falar. Que os protagonistas da vida de vocês são vocês. Que ninguém vive a vida de vocês. Que as estratégias da vida de vocês vão traçar. Vocês têm medo de decepcionar o pai de vocês. Vocês têm medo de não alcançar. Vocês têm medo de falhar, mas aquele que tem medo de falhar e não faz, já está falhando. Isso é muito legal porque a gente tem que estar em constante ação. E por isso que a gente falou que os planets, né, os planos estratégicos devem partir do indivíduo para fora. Só eu sei o tempo que eu tenho para estudar. Se eu tiver 10 horas para estudar, que eu estude 10 horas. Se eu só tiver 10 minutos, que eu estude 10 minutos. Mas que faça como a nossa cerimonialista, né, quem nos recebeu aqui falou, faça de maneira constante, faça de maneira que siga de maneira constante a todo momento você faça, que você não perca aquele hábito, que é preferível vocês estudarem 30 minutos de qualidade todos os dias, do que estudar 5 horas na véspera de uma prova. É preferível vocês fazerem com que as coisas entrem para dentro de vocês de maneira natural, do que vocês façam com isso uma maneira muito difícil. E aí, para fechar, sim, a minha fala e agradecer e passar para o Gabriel fechar também, né? O nome do vídeo é Quem Matou a Determinação. Vou mandar ele aqui para vocês poderem ter. E aí, eu queria só explicar para vocês não ficarem perdidos uma coisa que a minha querida Isabela Matoso, inclusive a minha estagiária aqui no escritório, que é aluna também nossa, está assistindo aí. Dar um beijo para a Isabela também. E falar com a frase que ela disse, né? Ostra feliz não faz pérola. E eu vou deixar, então, essa frase que eu digo para todos os meus alunos, e aí já considero vocês como os meus alunos, né? Para poder deixar aqui como um pensamento, umas coisas para vocês pensarem, o que vocês vão pensar. Rubem Alves, eu até citei ele anteriormente, ele tem um livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E nesse livro ele tem, né? Nesse livro ele tem um texto que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E nesse texto ele explica o processo de formação de uma pérola, que é muito parecido com a nossa vida acadêmica, que é muito parecido com a nossa jornada, né? Aquela jornada do herói é muito parecido com a nossa vida. Ele explica que dentro da pérola entra um grão de areia. Um grão de areia. Entra algo que tira ela do comum. Porque para nós um grão de areia não é nada, mas para uma ostra, gente, um grão de areia, a parte da ostra de dentro é super sensível, né? E aquele grão de areia incomoda a ostra. E a ostra tem duas opções. Ou ela chora e reclama porque entrou areia dentro dela, e ela vai ser uma ostra chorosa e reclamona o resto da vida, porque as areias estão entrando e o mar, né? O mar ele tem movimento constante, né? E ela tem a segunda opção. Ela cria uma substância, essa substância envolve o grão de areia, e após solidificar, essa substância se torna uma pérola. Toda ostra que tem uma pérola, ela sofreu para alcançar aquela grandeza, aquela riqueza. Ostra feliz não faz pérola. Se vocês quiserem alcançar o local onde vocês desejam na profissão, lembrem-se, momentos de areia terão na vida de vocês. E aí eu vou deixar uma música aqui depois para vocês pesquisarem, para vocês ouvirem, refletindo sobre isso. Tem uma música da banda chamada Reverb Poesia, se quiser depois eu coloco aqui para vocês, que chama O Mar Ensina. O Mar Ensina. E aí vocês pensem nisso, escutem essa música, cada estrofe, e lembrem-se desse trecho da música.
ninguém aprende a nadar na areia. Ok? Passa a palavra ao meu querido Gabriel, para ele poder ir fechando também o raciocínio dele. Gente, diante disso tudo, eu gostaria também que vocês aceitassem que vocês não podem se medir com a régua dos outros, tá bom? Cada um de vocês tem uma formação única, cada um de vocês tem um conjunto de valores e de objetivos único, individuais. Podem ter características semelhantes a colegas, semelhantes a amigos, semelhantes a familiares, mas vocês são únicos. Se são únicos, então a régua que vai medir o que é o sucesso, o que é um erro, o que é uma falha, tem que ser uma régua só sua, uma régua criada para vocês mesmos. Ao longo de toda a vida de vocês, e não só da vida acadêmica, ao longo da vida profissional, ao longo da vida social, da vida amorosa, da vida de vocês, haverão várias situações que em um primeiro momento vocês vão querer enxergar só o copo vazio, só a parte mais prejudicial. Tudo que acontece tem um objetivo, e como diz os coaches, os empreendedores, né? É na catástrofe, é no desastre que a gente tem a oportunidade de crescer. Então, a hora que algum sentimento desse bater, lembra do professor Emerson cantando a música do Leque, Leque, Leque ali, e tenta entender o que tem de evolução aqui, o que eu posso aprender nessa caixinha preta para galgar mais um degrau, para subir mais um degrau para onde eu quero ir. Disso tudo, galera, de todos vocês estarem aqui numa quarta-feira, 4:30 da tarde, dispostos a ouvir dois desconhecidos, dois malucos lá de Minas Gerais, para falar sobre estudar, já mostra que vocês têm muita coisa para ter sucesso, muito material bom aí dentro. Obrigado a todos vocês, obrigado por comparecerem aqui e nos darem essa presença. Eu queria falar um negócio antes de fechar e passar. Pessoal, parabéns pelo projeto Endireitando. Eu achei fantástico. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que tinha um projeto, eu fiz questão de entrar no grupo do WhatsApp. De vez em quando eu mando mensagem lá, né? Agora vocês sabem quem que é o Everson Chá, de vez em quando mando as mensagens lá. Eu adorei o projeto, não percam isso. Isso que vocês estão fazendo é fantástico. Vocês estão construindo um novo caminho, né? Quando a gente fala assim, as pessoas estão trilhando é passar por uma trilha que outros já passaram. Não, vocês estão desbravando um novo caminho. Isso é fantástico. Através da cooperação, que é um sentimento muito bacana, que inclusive no direito hoje, no direito processual civil, é a regra, né? Do artigo 6º e 7º lá, né? Cooperação civil, na Constituição, a Constituição, né? A Constituição traz no artigo 3º lá, né? O princípio da solidariedade. Então, parabéns. E quem puder participar desse projeto Endireitando, do Gerúndio com os meninos aqui, façam, gente. Porque vocês vão estar ampliando o network e se melhorando enquanto pessoas. Porque quando você tem contato com pessoas, estão para pessoas, vocês externam, dentro da filosofia, a maior e mais bonita expressão de amor. Porque a gente sabe que na filosofia nós temos Eros, do desejo, lá de Platão, né? Nós temos o amor lá de Aristóteles, que é o amor da presença, o amor do que eu tenho, que está muito ligado ao direito de propriedade, o amor da falta, o amor do desejo. E aqui nós temos o ágape, que é o amor desprendido. E a filosofia traz essas 3 esferas do amor de uma maneira tão legal. Então, parabéns vocês do Endireitando, que a cada vez cultivam muito mais o ágape do que as outras esferas do amor, que também existem, mas não, aqui ela é mais necessária. Obrigado vocês, Endireitando. Nós é que agradecemos. Obrigado, Endireitando também. A ideia de vocês e a atuação é sensacional. Parabéns por isso, viu? Que bom, nós ficamos muito felizes. Nós que agradecemos 2 mestres aqui, sabe, que veio hoje aqui, deu aquela plantada aí no coração das pessoas, né? Jogou a sementinha que eu creio que muitos vão estar aí
regando para acolher, né? Então, nós do Endireitamos agradecemos a presença de vocês, a colaboração, a disponibilidade. A gente sabe hoje como é o corre-corre, né? Então, hoje vocês se disponibilizaram para isso. Isso é muito importante para nós, alunos, ouvir, né, a experiência dos professores, né? Isso é uma forma também de nos motivar a dar continuidade a esse processo que não é fácil. E nem pode ser fácil. Para ser realmente satisfatório, tem que ser difícil, né? Então, nós do Endireitamos agradecemos a presença de vocês dois, dos dois professores, de todos que estão presentes, tá? Foi uma tarde maravilhosa, cheia de aprendizado, cheia de dicas aí, né? Vocês não estão soltos, qualquer coisa podem entrar em contato com o Endireitando. Os professores se preparem para novos convites, tá? Que o Endireitando irá fazer. E agradecer mesmo, e ter gratidão pelo momento. Muito obrigada e uma boa tarde para todos. Ô, Alessandra, eu gostaria de aproveitar e convidar para botar um vídeo sobre o nosso projeto de apadrinhamento. Aí quem quiser permanecer no canal e assistir nosso vídeo, o link para se inscrever estará no nosso chat. Sim, pode botar, Rogério. Obrigada, professores. Olá, calouro e caloura, tudo bem? Meu nome é Luana, sou estudante de Direito na Universidade de São Judas Tadeu e faço parte do projeto Acolher, no Gerúndio Endireitando, que é formado apenas por estudantes de Direito que visam fazer o acolhimento de vocês, os novos alunos. E dentro desse projeto, temos o programa Apadrinhamento. O que significa esse programa? O programa visa determinar um veterano, para você que é calouro, para ele poder te auxiliar no que você precisar durante a graduação. Porque cá entre nós, sabemos que não é fácil ingressar numa faculdade sem saber como funciona o portal, como que funciona a parte acadêmica, como que funciona o contato entre os professores. Então, você tendo esse padrinho, que vai ser um veterano, ele vai te auxiliar no que você precisar. Então, se você precisar descobrir onde fica a sua sala, como que funciona o seu campus, qual é a melhor forma de achar a biblioteca ou qualquer outra informação que você precisar, até mesmo dicas sobre o curso, sobre as matérias, sobre formas de estudo, tudo que você precisar, esse veterano vai estar ali para te auxiliar. Então, se você, como eu, sofreu um pouco na hora de entrar na faculdade, ficou com medo, se sentiu sozinho, se inscreve nesse programa, porque ele é para você. Parabéns. Então, parabéns ao pessoal aí, tá? O pessoal está pedindo a lista de presença. Eu vou me retirando, né? Vou me retirar aqui, o professor Gabriel também. Como eu digo, né? Quem é os meus alunos que estavam aí, né? Tinha muita gente, eu não consegui ver todos. Meus alunos que estavam aí, muito obrigado por essa tarde. Foi top, top term. Precisando da gente, a gente está aqui só acertando as agendas, tá? E a gente fala de temas do direito também, né, professor Gabriel? Então, se precisar de falar de alguma palestra sobre alguma coisa do direito e tal, a gente está aqui à disposição, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.